A todos, seguidores, amigos, irmãos, familiares, este meu coração deseja que tenham paz, saúde, perseverança nos momentos necessários, o consolo, a força para viver os dias sobre a face da terra. Os vídeos que nós publicamos, sempre vou falar a cada um deles que são para a glória de Deus. Porque a palavra é de Deus, o entendimento vem de Deus, tudo provém de Deus. E nós estamos fazendo estudos no Evangelho segundo João. Estamos no capítulo 3. Primeiramente falamos dos versículos 1 e 2 do encontro com Nicodemos, mas não entramos no versículo 3 em diante, que é o diálogo propriamente dito. E por que pulamos para o versículo 16 e não falamos dos 3 ao 15? Primeiramente porque o versículo 16 ele está muito mal interpretado por uma grande maioria. Porque eles interpretam o versículo à luz da vontade humana e descontextualizam do texto, do capítulo todo, e também de todo o contexto bíblico. Então dá uma aparência de que a força está no homem e não provém de Deus. Por isso, falamos dele primeiro. Agora, dos versículos 3 ao 15, ele vai mostrar por razão daquele versículo. Por isso, começamos no versículo 3. E Jesus respondeu a Nicodemos, e o versículo 3 diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo que a repetição como aqui está era uma prática judaica para afirmar e fundamentar convincentemente um argumento. Desta forma, a afirmação de Jesus é que sua resposta não seria motivada pela fala de Nicodemos, mas era uma realidade espiritual para a salvação eterna. Se alguém não nascer de novo, temos nesta fala de Jesus algumas complicações para o entendimento correto. Na mente humana, especialmente dos judeus, é definitivamente impossível uma pessoa nascer novamente depois de gerada e formada. Alguns afirmam que Jesus referia à reencarnação, a volta do espírito encarnando em outro corpo para progredir ou evoluir espiritualmente. Uma pergunta: se é para evoluir espiritualmente e esqueceu todo o passado da vida pregressa, como ele vai evoluir ou consertar os erros praticados? Não tem lógica. A teoria de que não existe céu e inferno, mas que morto o corpo, o espírito é extinto e o corpo se reintegra à natureza, que lhe deu a origem, aqui temos meia verdade revestida de uma grande mentira. Há algumas outras teorias, porém, na minha percepção, estas citadas já são suficientes para surpreender o mestre do Sinédrio, conforme veremos a posterior. Não pode ver o reino de Deus. Isto causou dúvida em Nicodemos. Os judeus eram o povo escolhido de Deus para uma aliança firmada com eles. E os mestres da lei eram conhecedores profundos das profecias da lei e dos rituais. Mas não poder ver o reino de Deus se não nascer de novo é uma novidade inaceitável para Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Perguntou Nicodemos.
A fala de Jesus no versículo anterior suscita uma interrogação na cabeça de Nicodemos, que reage imediatamente. Como pode um homem nascer sendo velho? Alguns entendem que o nascer tem dois sentidos, o nascer de cima e o nascer terreno. Porém, o sentido é bem claro, pois a impossibilidade de ser velho e voltar ao ventre é real, e a reencarnação é real. Esta é a razão da pergunta de Nicodemos. Ele, apesar de mestre, desconhecia a nova criatura como geração espiritual de Deus. Isto fica explicado no verso 13 do capítulo 1. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos faz uma citação real, uma pergunta que é real, cheia de realismo, devido à impossibilidade de um homem voltar ao ventre materno e renascer. Isto devido ao que já citamos, o desconhecimento do novo nascimento espiritual. Versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Te digo, novamente uma ênfase convicta de Jesus, para responder a Nicodemos como que dizendo: tu não entendes? Quem não nascer da água e do Espírito. Jesus faz uma declaração contundente a respeito do novo nascimento. A questão não era entrar novamente no ventre, ou reencarnar, ou qualquer outra teoria, mas sim um novo nascimento espiritual, o qual não é pela vontade humana nem pelos atos humanos, mas pelo poder operador e eficaz do Espírito Santo na criatura humana predestinada para a salvação, conforme Efésios 1 e 2, e Ezequiel 36, Isaías 53 e tantos outros capítulos. Não poder entrar no reino de Deus, esta reafirmação do versículo 3 explica a indagação de Nicodemos a respeito de voltar ao ventre. E como a lei em seus rituais não tem poder de abrir a porta de entrada para o reino de Deus, uma explicação a Nicodemos dessa ação divina vem no próximo versículo. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido da carne. Jesus define para Nicodemos a primeira natureza corporal, isto é, a carne, de origem adâmica. O que é nascido da carne continua a ser carne. Não transforma a estrutura da criação original. Porém, tudo continuará da mesma forma como foi criado. Nascido do Espírito, Jesus mostra uma nova realidade para Nicodemos, a qual estava profetizada, porém ele continuava na ignorância sobre este aspecto da salvação eterna. Nascido do Espírito é, como já foi relatado, uma nova criação, um nascimento não procedente da carne, mas procedente de Deus. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Não te admires. A palavra tem o sentido de maravilhar-se. A explicação de Jesus sobre o novo nascimento deve ter causado uma admiração a ponto de suspirar em Nicodemos, pois o diálogo dele com Jesus o leva para uma nova realidade, uma nova perspectiva até então ofuscada. Importa-vos nascer de novo, importar, trazer para dentro, dar importância, valorizar. Nicodemos se maravilha, sua mente assimila e fica deslumbrado quanto ao novo nascimento, uma nova geração jamais compreendida por ele. Porém, neste instante, Jesus o esclarece. O versículo a seguir, Jesus mostra claramente que é uma ação de Deus e não do homem. Não é das obras, não é batismo, não é por aceitar, não é por se decidir, nada disso, tudo está fora do eixo. Mas é de Deus para o homem. Provém de Deus e não do homem para Deus.
Versículo 8 mostra bem claro isso. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sopra. Naquela época nós não tínhamos os dados meteorológicos que temos hoje, mas mesmo os dados meteorológicos de hoje têm muita falha. Sopra, soprar, provocar o vento. Porém, o vento da natureza, na realidade, não sabemos como começa e de onde vem. Podemos até ter previsões meteorológicas, teorias disso. Contudo, quantas vezes a meteorologia anuncia a formação e o trajeto de ventos, de tempestades, e muitas vezes o vento muda a direção radicalmente. Podemos ver a origem do vento em um ventilador e direcionarmos a direção. Porém, o da natureza é sempre uma incógnita. Da mesma forma, o Espírito Santo salva a quem é predestinado. Versículo 9. Então lhe pergunta Nicodemos: como pode suceder isto? Como pode suceder isto? Esta pergunta de Nicodemos enfatiza a ignorância das verdades bíblicas que ele tinha, pois eles tratavam apenas das coisas terrenas e seus cerimoniais. Não tinham a compreensão exata das profecias. Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Mestre em Israel, apenas uma ênfase da categoria do mestrado de Nicodemos. Não compreendes isto? Apesar de ser um dos grandes mestres de Israel, era um ignorante em relação às verdades espirituais, como muitos hoje. Versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Depois de encerrado este capítulo, falarei sobre este versículo em sua aplicação para os dias da dispensação da graça e os mestres desta dispensação. A afirmação de Jesus aqui é sobre o que de fato entende. Quer dizer, aqueles que entendem de fato a palavra do Senhor. Não aceitais o nosso testemunho. Quando é pregada a palavra real e verdadeira sobre os decretos eternos de Deus, uma porcentagem acentuada da igreja não aceita. Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Na realidade, tanto na antiga como na nova dispensação, muitos estão entre o povo de Deus, porém não aceitam as realidades espirituais à luz da verdade espiritual. Versículos 13 e 14. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. De modo porque Moisés foi levantado, ou levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Subiu entre os homens, não foi nenhum que algum subir ao céu por si mesmo. Mesmo Elias e Enoque não subiu, eles foram arrebatados, como também a igreja invisível, não a visível, será arrebatada na volta de Cristo. Veja Romanos 2, 1 e 11. Enquanto Jesus subiu ao céu sem arrebatamento, Jesus foi o único a ser ressuscitado por si mesmo e subir ao céu por si mesmo, visto a sua subida pelos discípulos, porquanto ele era o Deus encarnado e já tinha afirmado que daria sua vida e a restauraria em João 10, 17. De modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Notemos a diferença entre as palavras. Elias foi arrebatado, Jesus
elevado, como a serpente no deserto. Significa que Jesus é o profeta dos profetas, é o próprio Deus encarnado. Elias não desceu do céu. Ele era a semente do homem, ele veio da criação natural adâmica, enquanto Jesus é gerado no ventre de Maria sem semente do homem. Versículo 15. Para que todo, não todos, todo o que nele crê tenha vida eterna. No original, é um subjuntivo usado para expressar preposto ou proposto. Eterno, outro subjuntivo, ou seja, a vida eterna é a vida vindoura, que é recebida pela operação do Espírito Santo mediante, não pela, mediante. Pela é do homem, mediante é a fé doada por Cristo, que é concedida ao predestinado e que não pode ser obstruída. Portanto, entendido esses versículos, agora complementado pelo 16, temos a compreensão exata do que Jesus estava dialogando com Nicodemos. Na verdade, falamos antes sobre o versículo 16, porque é uma sequência natural destes, e por muitos isolado do contexto de todo o capítulo, assim como de todo o contexto bíblico, para fundamentar a força humana, a decisão humana, as obras humanas, a aceitação humana, como se Deus dependesse do homem. Assim como Nicodemos, apesar de ser doutor da lei, não entendia, não compreendia a palavra de Deus no concernente às verdades espirituais. De igual forma, temos na atualidade teólogos, pastores, pregadores que interpretam, mas não entendem a palavra de Deus. Tenho para mim, e reafirmo toda vez, que a interpretação é humana e o entendimento é divino, porque desce de Deus para o homem. A interpretação do homem, não somente da palavra de Deus, mas em todos os demais assuntos, são de acordo com sua tendência, desejos e interesses, enquanto o entendimento da palavra revela o que o homem realmente é no seu interior e o quanto é pecador diante de Deus. Por isso mesmo, o novo nascimento não vem da vontade da carne, não vem da vontade do homem, não vem do sangue, mas de Deus. Neste capítulo, todos gostam de citar o versículo 16. Porém, descontextualizado de todo o capítulo até o seu final, não tem valor nenhum. Não defende a crença natural, esse versículo, ou a crença humana, mas todo o que nele crê, ou seja, o que recebe o novo nascimento, não perecerá. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.